Nós leremos, primeiramente, o texto de Melachim Aleph, ou primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Louvado seja o Senhor. A partir do versículo 8. E nós trataremos hoje do privilégio de ouvir a voz de Elohim. O privilégio de ouvir a voz de Elohim. Um privilégio que poucas pessoas alcançam. E quem deseja alcançar esse privilégio deve fazer a si mesmo uma simples pergunta: eu estou preparado para ouvir a voz de Elohim? E quando fazemos esta pergunta, precisamos acrescentar outras a fim de respondê-la. O que eu estou fazendo para ouvir a voz do Senhor? Qual é a minha condição? Estou em condições de ouvir a voz do Senhor? Louvado seja o Eterno. Como está o meu coração? Isso tudo o Senhor vai observar em nós, porque Ele, antes de falar, Ele vê com quem Ele está falando. Ele não vê apenas a identificação, não é fulano. Ele vê a nós por completo, qual é a nossa condição, qual é o nosso estado. Eu estou no lugar onde o Senhor quer falar comigo? Aleluia. Às vezes a gente pede ao Senhor: Senhor, me dirige, eu preciso de uma resposta tua. Eu estou numa situação de resposta urgente, preciso de uma resposta urgente. Mas Ele não cuida de estar num lugar apropriado para o Senhor falar com Ele. O Senhor não vai falar com uma pessoa que se mete no meio da bagunça do mundo, e o Senhor vai falar no meio da bagunça, em qualquer lugar que o Senhor vai falar. O Senhor vai falar com alguém que se assenta na roda dos escarnecedores, que ao invés de se santificar, está se contaminando, se misturando. O Senhor vai falar? Será que o Senhor é criterioso? Ou Ele simplesmente fala de qualquer maneira, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem nenhum requisito? Há um privilégio. Tudo que é um privilégio não é para todos. Privilégio é para alguns. O privilégio de ouvir a voz do Senhor é um privilégio que é acessível, mas que precisa cumprir certos requisitos. Todos nós sabemos que é fundamental a nossa caminhada ouvir a voz do Senhor. Por diversos momentos, nós perguntamos, nós oramos. Algumas vezes o Senhor nos responde, outras vezes não. Outras vezes Ele responde e a gente não percebe. Algumas vezes Ele não responde e a gente acha que respondeu. Né? Então existem essas questões também. Agora, eu quero que o Senhor me fale, que o Senhor me dirija. Não quero que haja entre mim e Elohim outros intermediários a não ser Yeshua, o meu Salvador. O Senhor pode levantar mestres, pastores, doutores para me ensinar, mas não para substituí-lo. Não para tomar o lugar dele como pai. Não é normal que o filho não escute a voz do pai. Não é normal, não é aceitável que haja esse distanciamento de tal maneira que seja considerado: não preciso. É claro que precisa. O maligno é que quer que todos sejam afastados do auxílio, do socorro. Ele não quer, por exemplo, ele não quer que um filho tenha o socorro dos seus pais, que já tem a sua vivência, tem a sua experiência, com todos os seus defeitos, o seu pai, a mãe, o pai, os pais normais, né? Eles estão dispostos a algum sacrifício pelos seus filhos. Mas há aqueles que querem roubar o lugar e perguntam qual é o sacrifício que eles estão dispostos
a fazer em benefício daqueles que eles querem roubar a atenção. Mas voltemos aqui à nossa reflexão, quero ler com os queridos o texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8, que diz assim: Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Elohim. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra de Jeová veio a ele. Ele disse: Que fazes aqui, Eliarro? E ele disse: Tenho sido muito zeloso por Jeová, Elohim dos exércitos, por causa dos filhos de Israel que deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte, perante a face de Jeová. E eis que passava Jeová, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face de Jeová. Porém, Jeová não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também Jeová não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, Jeová não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz, mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Eliarro envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz e dizia: Que fazes aqui, Eliarro? Vamos nos deter aqui no versículo 13, é o momento em que o Senhor começa a falar com ele. Na verdade, depois que Eliarro repete o que ele falou anteriormente: eu tenho sido muito zeloso de Jeová, o Senhor vai falar com ele, dando a ele um consolo, dando a ele uma palavra a respeito de tudo que ele estava vivendo naquele momento. Vamos contextualizar primeiramente essa passagem. Eliarro tinha acabado de lançar aquele desafio aos profetas de Baal. A gente conhece, mas convém resgatar. Naquele tempo, Ahav era rei de Israel, ele se casou com Izével, que era uma idólatra, e trouxe para dentro de Israel o culto a Baal, os seus profetas de Baal, e estava fomentando esta idolatria dentro de Israel e matando os profetas de Elohim. Diante disso, Eliarro, conduzido por Elohim, foi até Ahav e disse: Não choverá sobre a terra, a não ser segundo a minha palavra. E 3 anos houve de seca, sem chuva. O Senhor sustentou Eliarro durante esse período de tempo, e completados esse período, o Senhor ordenou que Eliarro voltasse a Ahav para dizer que haveria de chover. Mas deu a ele orientações para que lançasse um desafio aos profetas de Baal no Monte Carmelo. Eles atenderam a esse desafio. Os 450 profetas de Baal estavam ali, clamando a Baal para que enviasse fogo do céu e consumisse aquele sacrifício que eles apresentaram. Esse era o desafio. O Elohim que enviasse fogo e fizesse queimar o sacrifício era o Elohim verdadeiro. Eles ficaram ali um período longo de tempo e não conseguiram resposta de Baal. Foram até alvo da zombaria de Eliarro. Depois Eliarro orou ao Senhor diante de todo o povo, e o Senhor enviou fogo do céu e consumiu não apenas o sacrifício, mas as pedras e aquela água que ele pediu, inclusive, para derramar sobre aquele altar, foi toda ela lambida por aquele fogo. E o povo, quando viu isso, declarou: Yahová é Elohim. Yahová, ele é o Elohim. É assim que é a tradução literal desse texto. E Eliarro diz que não deixassem escapar os profetas de Baal. E naquele dia morreram os 450 profetas de Baal, mais 400, se eu não me engano, de Asherá. E Izével mandou um mensageiro para avisar Eliarro: assim me faça os deuses e outro tanto, se amanhã você ainda estiver vivo. É interessante, né, que ela enviou um mensageiro para avisar Eliarro
que o mataria. Ou seja, corre que eu vou à tua caça. Era quase como o pessoal faz hoje, ou faziam com pessoas, né? E botavam para correr e brincavam de caça com pessoas. De vez em quando você vê em filmes esse tipo de comportamento, e ela estava fazendo mais ou menos isso com o profeta de Elohim. Eliarro fugiu para o deserto, caminho de um dia, se colocou debaixo de um sicômoro, eu não me lembro o nome da árvore, diz aqui, zimbro, aqui está zimbro. Não sei onde é que tirei esse sicômoro, será que foi do... Bom, enfim, está zimbro, e pediu ao Senhor que tirasse dele a vida. Né? Pediu ao Senhor, ele estava agora numa situação de desânimo, né? Ele pede uma resposta ao Senhor, Senhor, tira minha vida. Não tinha mais ânimo. Então o Senhor enviou um anjo, um mensageiro dele, com alimento, e Eliarro se alimentou e voltou a dormir. Depois, novamente, enviou ali mais alimento para ele, ele comeu e disse, come, porque a jornada é longa. E com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horeb. Aí entra na parte que nós já lemos, no versículo 8. Levantou-se, pois ele comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Elohim. Por que Eliarro foi até Horeb? Por que ele teve que fazer todo aquele esforço, 40 dias e 40 noites naquela caminhada? Obviamente que quanto mais ele se afastava dos locais onde ele podia buscar sustento, mais difícil seria o caminho de volta, né? Porque ele saiu com aquele aviso e ele não tinha nada. Tanto é que quem vai levar o alimento para ele é um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor. Ele caminhou um dia, uma noite inteira, e uma caminhada de um dia inteiro é uma caminhada bem cansativa. Ele estava fugindo. Ele estava fugindo pela vida dele, mas chegou uma hora que ele via que não tinha mais energia para continuar. Ele se senta ali embaixo daquele zimbro e ele pede, Senhor, tira a minha vida. Ele não queria morrer pela mão de Izével. Então ele pede ao Senhor que tirasse a vida dele. E o Senhor vai mostrar para ele que a jornada dele era um pouco mais longa, porque o Senhor não ia falar com ele naquele lugar. O Senhor iria falar com ele no Monte Horeb. E o anjo do Senhor, o mensageiro de Elohim, fala com ele, olha, come, versículo 6 e 7. E olhou, e eis que à cabeceira estava o pão, cozido sobre brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e voltou a deitar-se. E o mensageiro de Jeová voltou segunda vez, e tocou, e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Louvado seja o Senhor. Olha que nós estamos aqui no contexto do privilégio de ouvir a voz do Senhor. E nós precisamos entender que mesmo homens como Eliarro, homens que tinham intimidade com o Senhor, eles precisavam, muitas vezes, fazer um esforço, fazer uma longa caminhada, um preparo, estar no lugar certo, na condição, a atenção, para ouvir a voz de Elohim. Bendito seja o Eterno. E Eliarro, ele caminhou até Horeb, chegou ali, naquele monte, entrou numa caverna, no versículo 9 diz, entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra de Jeová veio a ele, ele disse, que fazes aqui, Eliarro? E ele vai usar a expressão que nós já lemos, tenho sido muito zeloso por Jeová, Elohim dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para me atirarem. E aí ele diz assim, o Senhor, sai para fora e põe-te neste monte perante a face de Jeová. Agora o Senhor vai dar uma ordem para ele, para que ele se pusesse perante a face de Elohim. E aí o Senhor passa em uma ventania, o Senhor não estava no vento. Vem o terremoto, o Senhor também não estava no terremoto. Vem o fogo, o Senhor não estava no fogo.
E aí você vê, às vezes me lembra daqueles pregadores, né? Passou um terremoto e o Senhor não estava no terremoto. Passou no fogo e o Senhor estava no fogo. Tá, mas não tem lição nenhuma. Aí tu fica perguntando, e aí? E qual é a lição? E depois vem uma voz suave, porque o Senhor fala suave. E qual é a lição disso tudo? Nem sempre o Senhor fala suave. O Senhor falava do monte que o pessoal ficava aterrorizado. Quando ele falou no mesmo monte para a nação de Israel, o povo ficou apavorado. Fugiram, se colocaram ao longe. Não estavam preparados para ouvir a voz de Elohim. O que nos chama a atenção aqui é que há alguns detalhes que são de tradução que escapam se a gente não tiver um pouquinho do conhecimento do hebraico, né? Ou se não compararmos versões. Comparando as versões já dá para entender um pouco. No versículo 12 diz assim: depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Há uma versão aqui, a versão nova atualizada, que traz uma tradução melhor. Veio o som de um suave sussurro. Um sussurro, um pequeno sussurro. Som baixinho. Som bem suave. E sucedeu que, ouvindo Eliarro. Preste atenção aqui o contraste do que estava acontecendo. Primeiro, o vento. O vento, aquele barulho de vento, né? Especialmente no monte, lugar exposto. Ele ainda tinha caverna ali para se abrigar, né? Então, aquela ventania. O vento faz barulho? Faz. Aí vem o terremoto. Esse eu também não estava. Também faz barulho. Fogo também. Quando queima, vai aquele plec, plec, despedaçando, né? O queimado fogo também faz barulho. E de repente agora, um sussurro. Suave. Tem uma versão até que coloca aqui. Deixa eu ver se é a brasileira. Uma voz de um suave silêncio. Suave silêncio. A voz do suave silêncio é um pouquinho exagerado, né? Mas é o que ele está querendo dizer aqui, que é algo realmente muito baixo. E para você, depois de ouvir aquela barulheira toda, você perceber algo quase que silencioso, você precisa estar atento. Eu já vou trazer aqui os elementos essenciais que a gente vê na vida de Eliarro que permitiam a ele ouvir a voz do Senhor, ter o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Primeiro, era um homem obediente. Era um servo do Senhor que fazia conforme a ordem de Elohim. Aliás, toda a perseguição que ele estava sofrendo naquele momento era exatamente porque ele estava cumprindo a ordem do Senhor. Os profetas do Senhor estavam sendo perseguidos e Eliarro estava arranjando, como diria outro, sarna para se coçar. Por quê? Porque o Senhor dava ordem para ele que trazia mais ódio contra ele. Primeiro, a ordem que o Senhor deu para ele a respeito da seca, né? Não haverá chuva sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Quem é que gostava de Eliarro? Se duvidasse, até os crentes daquela época iam ficar revoltados com Eliarro. Ô Eliarro, que história é essa? Está todo mundo sofrendo por tua causa. Fala com o Senhor aí, resolve esse problema. Teria muita gente reclamando. Então, depois disso, quando o problema da seca estava para se resolver, vem aquele desafio contra os profetas de Baal. E aí, quando ele dá ordem para acabarem com aqueles profetas, a fúria de Izébel contra ele. E aí ele foge. Mais uma vez, ele atraiu a ira dos adversários por conta da sua obediência ao Senhor. Ele não estava fazendo aquilo da sua cabeça. Não era porque ele queria trazer problema para si, mas era porque o Senhor tinha mandado ele fazer. E aí ele vai até o Senhor e diz: Senhor, tira a minha vida, porque eu já não aguento mais. Eu faço o que o Senhor me manda e a coisa só aperta para mim. Já mataram todo mundo.
Estava agoniado, de fato, mas estava em obediência. Esta era a condição dele. Outro detalhe importante é que Eliarro tinha disposição, porque para caminhar 40 dias e 40 noites, ainda que ele tivesse aquele sustento, tem que ter disposição para ouvir a voz do Senhor. Tem muita gente que caminha 40 dias e 40 noites quando é para as coisas que são agradáveis à carne. Aí a pessoa dá um jeito. Faz uma economia, vai para o Rock in Rio, tá tudo certo. Junta para a família inteira, faz dívida, bota no cartão e para isso tem todo o esforço. Mas para ouvir a voz do Senhor, não tem todo esse esforço. E Eliarro faz essa caminhada longa para ouvir a voz do Eterno. E outro ponto importante que a gente precisa estar atento, que apesar de estar no lugar certo, ter disposição para ir ao encontro de Elohim, estar em obediência, e aí que muitas pessoas acabam falhando também, era uma pessoa que tinha percepção e estava atento. Ele estava atento. Ele sabia que o Senhor não estava no meio do terremoto, sabia que não estava, mas quando veio aquela voz suave, aquele murmúrio, aquela calmaria, silêncio, e ele ouve o Senhor falando, no meio daquela calmaria, aquela voz quase imperceptível. Aleluia. Às vezes o Espírito Santo fala com a gente, e o Espírito fala como um murmúrio desse, né? Como um silêncio, lá dentro da gente, né? Ninguém está ouvindo o que nós ouvimos. Aquilo que mexeu com a gente e nos deixou até pensativos. Senhor, precisa ser esse caminho, precisa ter esse ajuste. E Eliarro ouviu o Senhor falando naquela voz quase silenciosa. E o Senhor faz a mesma pergunta que ele já tinha feito antes. Que fazes aqui? E aí ele repete o que ele tinha dito antes. No versículo 14, eu tenho sido extremo zeloso por Yahová. O que ele estava querendo dizer com isso? Eu faço o que o Senhor me manda. Eu estou obedecendo às tuas ordens, cumprindo a obra que o Senhor mandou ele cumprir, ele estava fazendo. Quando o Senhor mandou ele para Tsarfata, ele foi. Quando mandou para o ribeiro de Querite, ele foi. Quando mandou comparecer diante de Ave, ele foi. Quando mandou ele ao Monte Carmelo, ele foi. Louvado seja o Senhor. E agora ele estava fugindo diante de Zével. E quando o anjo do Senhor apareceu a ele, deu alimento e disse, a jornada vai ser cumprida. Ele foi ou não foi? Ele foi. Eu estava tão desanimado. Ele não estava lá sem força, mas ele foi. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Quando o Senhor disse, põe-te à porta, ele foi ou ele ficou lá deitado? Não, você não aguento mais. Fala aqui mesmo comigo. Ou é aqui, agora tem que ser do meu jeito. Do teu jeito eu só arranjei problema para mim. E ele vai dizer, Senhor, eu tenho sido extremo zeloso por Yahová, Elohim dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Aí Yahová lhe diz, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Hazael, rei sobre Aram, também a Jehu, filho de Nimshi, ungirás rei de Israel, e também a Elishá, filho de Shafat, de Avel Mercolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael matá-lo-á Jehu, e o que escapar da espada de Jehu matá-lo-á Elishá. E por fim, o Senhor diz, também eu fiz ficar em Israel 7.000
todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, ao final que o Senhor dá este consolo para Eliarro, mostrando a ele quantas milhares de pessoas foram beneficiadas pela sua dedicação, pelo seu zelo. E Eliarro estava ouvindo isso da boca de Elohim. Estava ouvindo de Elohim. Teve o privilégio de saber o resultado do seu ministério, do seu trabalho, dito da boca de Elohim. Aleluia. Coisa maravilhosa, né? Agora eu falei com os queridos sobre esses requisitos que são necessários para ouvir a voz do Senhor. Veja que Eliarro ouve, inclusive aqui há um detalhe importante nesse final, que o Senhor vai mostrar para ele que o trabalho que ele começou seria continuado. E ele ordena que unja Hazael, rei da Síria, que após esta obra, né, que Eliarro estaria fazendo, o Senhor usaria a Síria, ou Aram, para guerrear contra Israel e executar o seu juízo contra Israel. Internamente, o Senhor levantaria Jehu. Jehu seria levantado para extinguir a casa de Ahav. E também levantou Elishá, que também teria parte nesta obra e continuaria o ministério profético em Israel. Então, para além do que Elishá já tinha feito, ele ainda teria coisas a fazer e a sua obra seria continuada. Não ficaria só até ali. Traria um efeito futuro. Então, o Senhor já está preparando para adiante, para que quando Eliarro fosse recolhido, houvesse continuidade. O ministério de Eliarro continuasse a dar fruto através daquelas providências que ele estaria tomando. Amém? Então, agora resgatando para nós alguns pontos aqui, já que nós também queremos ouvir a voz do Senhor. Primeiro requisito para obter o privilégio de ouvir a voz de Elohim: obediência. Objetivo fundamental. Já destaquei para os queridos que Eliarro era obediente. Ele estava realmente comprometido com o cumprimento da ordem do Senhor. Diferente de outros exemplos na Escritura. Por exemplo, do rei Shaul. Começou bem. Começou sendo obediente, escolhido por Elohim. O Espírito Santo se apoderou dele. Mas é como o próprio Elohim falou para Shemuel: me arrependo de haver constituído Shaul como rei, porque ele deixou de me seguir. Está aqui no capítulo 15 do primeiro livro de Shemuel, versículo 11. E não executou as minhas palavras. E o triste fim do rei Shaul foi naquela batalha onde ele foi consultar o Senhor e o Senhor não lhe dava resposta. Tentou consultar com o profeta, Urim, Tumim, mas o Senhor não respondia a Shaul. Por quê? Porque Shaul não obedecia a Jeová. O Espírito já tinha se retirado dele, porque o Espírito é dado a quem? Aos que obedecem. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 32, diz: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Elohim deu àqueles que lhe obedecem. É o Espírito que vai testificar que nós somos filhos de Elohim e o Senhor tem filhos obedientes. Louvado seja o Eterno. O Espírito do Senhor se afastou de Shaul. No momento em que ele foi rejeitado por conta da sua desobediência, ele já não tinha mais o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Ele queria ter uma resposta acerca daquela batalha, acerca daquela guerra, mas por Urim não houve resposta, por profeta não havia resposta, o Senhor não falava mais com ele. Então ele foi buscar uma feiticeira. E essa feiticeira, em princípio, ficou até atemorizada. Não, porque Shaul, se ele descobrir que eu estou aqui na terra, ele vai mandar me matar, porque ele estava perseguindo as pessoas que praticam adivinhação, feitiçaria.
Olha em que estado estava Shaul. Shaul agora estava buscando uma pessoa que anteriormente ele condenava, e se descobrisse que havia em Israel, seria punido com a morte, conforme determinava a Torá de Elohim. E agora estava lá. E aí a mulher, quando percebe que está diante de Shaul, ai não, você me enganou. Ele falou, calma, está tranquilo, não vai acontecer nada de mal com você. Está tudo bem. Me diz aí que demônio está subindo. Porque aí você vê os crentes dizendo que era Shaul sendo levantado, era Shemuel vindo da terra. Quem disse aquilo foi uma feiticeira. Na verdade, a feiticeira nem disse que era Shaul, né? Ela disse que era um homem de branco, um ancião. Aí Shaul, é Shemuel, é Shemuel. Ele pediu para subir Shemuel, e aí ele, não, é Shemuel, está subindo. E aí, depois de tudo aquilo, ele mesmo fica decepcionado com a mensagem, até os demônios estavam dizendo que ele ia morrer naquela, né? Nem os demônios tinham notícia boa para ele. Mas vê a tristeza, o estado em que Shaul estava. Ele perdeu o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Não é uma questão de a pessoa não querer ouvir, porque isso também é o caso de muitas pessoas que não querem ouvir. Viram as costas para Elohim e não querem mais ouvir. Mas Shaul queria ouvir. Contudo, nesta hora, ele não pôde, não estava em condições de ouvir, estava em desobediência. E o Senhor não falou com ele. Bom, amados, o Espírito Santo, ele cumpre essa tarefa de nos ensinar, de nos guiar a toda a verdade. Em Yohanan capítulo 16, versículo 13 diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Yohanan, capítulo 16, versículo 13. É o Senhor Yeshua falando sobre a obra do Espírito, mas o Espírito já não tinha mais espaço na vida de Shaul por conta da sua desobediência. Então, se eu quero ouvir a voz do Senhor, como muitas pessoas falam, se o Senhor falar comigo, e a pessoa não quer obedecer, mas ela se o Senhor falar comigo, eu vou fazer, eu vou entrar em aliança com Ele, eu vou para a igreja. Se o Senhor fizer, eu lamento, o Senhor não vai falar contigo. Porque a pessoa precisa estar em obediência para ouvir a voz do Senhor. O máximo que o Senhor vai fazer é enviar um profeta. Como enviou a Yarovam. Estava lá no altar dele. E aí o profeta foi enviado para profetizar contra o altar. Ele ficou furioso, ele estendeu a mão, ele pega esse sujeito e o braço dele ficou parado. Ora por mim para que o meu braço volte. Aí o profeta orou e o braço voltou. Eu acho que ele não se atreveu a levantar mais o braço, né? E Yarovam ouviu uma profecia, uma palavra. Eli também, sacerdote. O Senhor já não falava com ele. O Senhor enviou um profeta e falou o que aconteceria com a casa dele. Não tomou providência nenhuma. Depois o Senhor falou para Shemuel o que ia acontecer. E no dia seguinte, Eli estava se esforçando para arrancar de uma criança o que tinha sido dito. Olha que tristeza. O sacerdote intimando uma criança. Fala o que tu ouviste. Fala porque eu quero saber tudo. Era a certeza de que ele não teria uma palavra do Senhor. E tinha que ser através de uma criança. E essa experiência de Shemuel também nos ensina algo importante, né? Sobre o preparo, né? Preparo, a atenção, a condição para ouvir a voz do Senhor. Então vê a questão da obediência como ela é fundamental, né? E Eliarro, quando ele diz lá naquela passagem, eu tenho sido extremamente zeloso. Eliarro queria ouvir a voz do Senhor? E Elohim queria falar com Eliarro? Queria. Então veja que há uma convergência. Eliarro queria ouvir o Senhor e o Senhor queria falar com Eliarro.
O que o Senhor vai fazer? O Senhor vai conduzir Eliarro ao lugar próprio e vai falar da forma apropriada para Eliarro. Aquela voz quase silenciosa, aquele sussurro. E Eliarro atento para ouvir aquela voz. O segundo requisito fundamental é disposição. A gente viu isso em Eliarro. Ora, quem não está disposto a buscar o Senhor, não espere ouvi-lo. O povo de Israel, para ouvir a voz do Senhor, não pôde ficar em Mitzrayim. O Senhor não ia falar com aquele povo em Mitzrayim. O Senhor enviou Moshe para tirá-los de lá. E ele disse para Moshe, eles vão vir até esse monte. E o Senhor, ao pé daquele monte, ordenou que eles se preparassem para que ao terceiro dia ele descesse sobre aquele lugar e ao terceiro dia o povo ouviu a voz do Senhor. Primeiramente, o Senhor falando com Moshe. E depois o próprio Senhor proclamando aquelas palavras, os 10 pronunciamentos, as 10 declarações que são ditas ali, os artigos, alguns artigos da Constituição do Eterno. Então veja, disposição, nós vemos isso em Eliarro. O Senhor tem a forma, tem o lugar e tem o momento para falar. O Senhor não vai falar na hora que a gente quer. Não vai falar no lugar que a gente quer e nem da forma que a gente quer. Passou o terremoto, passou o fogo, passou o vento. Eliarro esperou. O que ele precisava era manter a sua percepção e a sua disposição. Eu quero ouvir o Senhor. Ah, não, já passou o vento, o Senhor não falou, então vou embora. Chega, já passou o vento. Passou o terremoto, o Senhor não falou. Ah, já cansei de esperar. Louvado seja o Senhor. Quando a pessoa realmente quer, ela vai lutar pelo que ela realmente tem como objetivo. E aqui a gente vê este exemplo. Disposição. É preciso ter disposição para ouvi-lo. Habacuque, capítulo 2. Habacuque, capítulo 2, versículo 1. Aqui a disposição do profeta. Diz aqui, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que fala comigo, e o que responderei quando eu for arguído. Então Jeová me respondeu e disse, escreve a visão, e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Então veja, Habacuque, ele queria ouvir o Senhor. Então ele coloca aqui o seu preparativo, a sua disposição. Eu estarei na minha guarda. Sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei, vou ficar ali atento para ver o que fala comigo e o que responderei. Você vê também, aqui na experiência de Shemuel, uma coisa importante, né? Quando o Senhor fala com ele, ele era uma criança ainda, né? E naquele tempo, a palavra do Senhor era de grande valia, porque não havia visões, outras experiências eram ainda mais raras. A palavra do Senhor tinha muito valor. E o Senhor chamou Shemuel no meio da noite. No meio da noite. 1, 2, 3 vezes. As 3 vezes ele foi ter com Eli. 3 vezes. E na terceira vez Eli percebeu que o Senhor queria falar com Shemuel. Na terceira vez, quando o Senhor vem falar com ele, no versículo 10, daqui 1 Shemuel, capítulo 3, versículo 10, diz assim, então veio Jeová e ali esteve, como das outras vezes. Na verdade, coloca esteve ali, se colocou, ali se estabeleceu, parou, né? E chamou como das outras vezes, Shemuel, Shemuel. E disse Shemuel, fala, porque o teu servo ouve. Então, quando Shemuel ele se apresenta, ele se coloca diante do Senhor, preparado para ouvir, aí é o momento que o Senhor vai falar com Shemuel.
Ele estava ouvindo a voz, mas ele não sabia quem era. Ele não sabia que era Elohim que queria falar com ele. Até tinha uma boa disposição para ir lá socorrer a Eli. 1, 2, 3 vezes foi até Eli. E quando veio o Senhor mais uma vez para falar com ele, e aí é importante que a gente observe que o Senhor não falou com Shemuel no meio do caminho, quando ele ia falar com Eli. O Senhor não falou com Shemuel lá no quarto de Eli. Não falou em nenhum outro lugar. Ele falou com Shemuel no lugar onde ele chamou Shemuel. É que às vezes o Senhor chama a gente e a gente vai para outras ocupações. E o Senhor está lá parado. Você quer falar? Eu quero falar. Você quer me ouvir? Aí ele chama de novo. Aí você está muito distraído, está que nem Marta, né? Senhor, eu quero fazer isso e aquilo. Manda aquela... O Senhor está falando. Aí, Shemuel não estava fazendo por mal. Ele estava querendo atender quem estava chamando ele. Mas o Senhor não ia falar com Shemuel enquanto ele não se apresentasse diante dele. Aquela disponibilidade para o Senhor. A disposição para estar diante do Senhor. Aqui a disposição de vontade e a disposição de se disponibilizar, né? De estar disponível. E é nesta hora que Shemuel volta e diz: eis-me aqui. Eu estou aqui. Neste lugar onde tu me chamaste para falar comigo, eu estou aqui. Eu não fui para lá, agora eu estou aqui. Aleluia. O problema é que para a gente ouvir o Senhor, a gente tem que parar um pouco. É certo que o Senhor pode falar conosco no meio do caminho. Que nem aqueles que estavam indo para o caminho de Amaús, né? E o Senhor foi com eles no caminho falando. Mas há momentos que o Senhor quer que eu pare e ouça. Esteja na condição. Eu quero ouvir a voz do Senhor, mas não tira um dia para fazer um jejum. Ou então vai fazer o jejum. Eu vou fazer o jejum aqui nesse dia que eu já não vou ter tempo de lanchar mesmo. Aí eu vou fazer um monte de coisa, vou ficar bem ocupado amanhã para não ficar com fome. Aí eu vou agitar. É assim você parou para fazer o jejum para se consagrar ao Senhor? Você arranjou um monte de agitação para não sentir a fome do jejum? Tem que parar. Eu quero ouvir o Senhor, então vou ter que separar um tempo e estar diante do Senhor. E Shemuel falou: eis-me aqui. Ali no lugar onde o Senhor tinha chamado ele. E aí o Senhor falou: disposição. E para além disso, além da disposição, nós vemos a atenção também neste exemplo. Porque à medida que a atenção de Shemuel estava voltada para Eli, ele não poderia receber aquela palavra que vinha de Elohim. O Senhor quer que você, quando ele estiver falando contigo, você saiba que quem está falando é Elohim. Eu tive um pensamento, mas eu não sei se é do Senhor, se é da minha cabeça. Poxa, fulano falou aquela palavra, mas será que foi para mim? Não sei. Mas se encaixa no que eu estou vivendo, mas pode ser que não seja, né? Será que foi o maligno? O maligno também sabe. Aí você fica aquele monte de dúvida na cabeça, né? O maligno também sabe lançar tropeço. Mas aí é aquela percepção que o profeta tinha, que Eliarro tinha, né? Naquela voz, um sussurro. Alguém poderia dizer, mas essa voz aí, acho que o vento é mais apropriado para o senhor falar aquele vento, naquela tempestade. Porque o Senhor falou no monte, havia som de chofar, havia terremoto. O senhor vai falar nessa voz suave aí, quase que ninguém ouve. Porque não é para todo mundo ouvir. Aleluia. Tem coisas que são para aqueles que estão atentos. Veja,
O Senhor Yeshua, ele tinha um discernimento a respeito do que o Pai desejava. O Pai sempre estava com ele, sempre direcionando ele, o Espírito conduzindo a ele. E muitas vezes os discípulos não conseguiam compreender certas decisões do Senhor. Eles ficavam meio atordoados, né? E a atenção deles estava muito mais voltada para as ameaças, para os perigos, do que para aquilo que o Senhor estava dizendo. E a atenção é uma coisa fundamental. Porque se o Senhor está falando e eu não estou atento, de que proveito aquela voz está sendo pronunciada? Quantas vezes o Senhor falou para o povo de Israel no deserto, mas que proveito teve para eles? Que proveito teve? Porque, afinal de contas, quando o Senhor falava através de Moshe, e foi até um pedido deles, porque eles não tinham condições de estar diante do Eterno, eles pediram, fale o Senhor contigo. Mas aí, quando a palavra não era agradável, eles começaram a murmurar contra Moshe, e Moshe falava, olha, eu estou falando, é o Senhor, vocês estão reclamando de mim, eu estou aqui apenas transmitindo, vocês pediram para eu fazer esse papel, não foi? E eu estou transmitindo as palavras do Eterno. Mas a atenção deles não estava realmente exercitada, a percepção deles não estava exercitada. Aí, à medida que o tempo foi passando ali naquela caminhada, até aquela tentativa de entrada a primeira vez, eles rejeitaram, né, a ordem do Senhor, e depois veio a oportunidade perdida, né, que eles foram para o deserto. Aí começa a guerra, né, para ver quem é que ia mandar, quem é que ia tomar o lugar. E o povo não tinha discernimento para perceber o Senhor falando, o Senhor dirigindo. E era muitas vezes que nem um animal de carga, né? Tinha que ser no cabresto, puxa de um lado, puxa do outro, porque não ouvia a voz. Era na circunstância que eles eram, infelizmente, guiados. E eu queria encerrar aqui com aquela passagem tão conhecida nossa, de Irmiarro, capítulo 29, versículo 13. Nós temos aqui esses exemplos todos. A nossa base da nossa meditação foi a experiência de Eliarro. E veja que ele tinha esses requisitos, a obediência, disposição, se colocar diante do Senhor, disposição para buscar, estar no lugar onde o Senhor queria que ele estivesse, e atenção para que quando o Senhor falasse com ele, ele pudesse identificar a voz do Senhor, saber que era o Senhor falando com ele. E assim nós precisamos também, se quisermos ter o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Ora, o Senhor faz muito por nós, mas a gente precisa viver essa experiência de ouvir a voz de Elohim. E cultivar essa experiência. Não pode ser uma experiência apenas de um momento, mas uma questão constante. E aqui em Irmiarro, capítulo 29, versículo 13, diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em que contexto Irmiarro está falando isso? No versículo 11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muito bem, o Senhor tem pensamentos acerca de você, acerca de mim? São pensamentos baixos, elevados? São elevados, mas quais são eles? Como é que você vai saber? Você só vai saber se ele falar. E ele só vai falar se você buscar. Então, me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que ter obediência, tem que ter disposição, tem que ter atenção, tem que ser de todo o coração. Amém? Que o Senhor abençoe a todos nós.